Muito bem, amados. O assunto de hoje é bem interessante. Vocês já ouviram alguém dizer, eu nasci de novo? Mas o que isso realmente quer dizer? Será que basta começar a ir à igreja? Parar com alguns hábitos ruins? Ou será que existe algo mais profundo por trás dessa expressão? Hoje nós vamos conhecer o que realmente significa nascer de novo. O texto base é João 3,3, mas nós vamos analisar todo o contexto desse versículo. Vamos analisar o trecho de João 3, dos versos de 1 a 8. Jesus disse a um dos principais mestres da lei: Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. O que Jesus está dizendo é algo radical. Sem o novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. Isso mostra que não se trata apenas de uma mudança exterior, mas de uma transformação espiritual verdadeira, operada pelo poder do Espírito Santo dentro de nós. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Por isso, te convido a continuar comigo até o final, porque neste vídeo nós vamos direto ao ponto. Muito bem, amados, agora que voltamos, deixa eu te situar no que vem pela frente. Hoje vamos mergulhar em um dos diálogos mais impactantes de toda a Bíblia. O encontro entre Jesus e Nicodemos, um mestre da lei, religioso influente que vai procurar Jesus em segredo. E ali, na calada da noite, Nicodemos ouve uma verdade que muda tudo. É necessário nascer de novo. Nos próximos minutos vamos ler esse trecho, entender o contexto, explorar cada detalhe e refletir sobre o que essa conversa tem a ver com a nossa vida hoje. Então prepara o coração, abre a Bíblia em João capítulo 3 e vamos juntos para o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. João 3, 1. Jesus está conversando com Nicodemos, um fariseu que fazia parte de um grupo extremamente rigoroso quanto à lei de Moisés e também membro do Sinédrio. Nicodemos era da mais alta corte religiosa de Israel. Ele não era um homem qualquer. Nicodemos era um dos mestres mais respeitados de sua época. Seu nome, de origem grega, sugere que ele pertencia a uma elite educada, com influência helenística, convivendo com elementos da cultura judaica e romana. Ao destacar esse detalhe, o autor do Evangelho deixa algo claro. Nem mesmo os sábios, religiosos ou influentes deste mundo estão isentos da necessidade de nascer de novo. Certa noite, foi conversar com Jesus. Rabi, disse ele, todos sabemos que o Senhor veio da parte de Deus para nos ensinar, pois ninguém poderia realizar os sinais que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. João 3:2. Nicodemos foi até Jesus durante a noite, e esse detalhe é significativo por dois motivos. Em primeiro lugar, ele provavelmente queria evitar ser visto pelos demais líderes religiosos, pois, sendo membro do Sinédrio, se aproximar de Jesus publicamente poderia comprometer sua reputação. Mas há também um sentido simbólico mais profundo. No Evangelho de João, a noite aparece com certa frequência como uma metáfora para a ignorância espiritual. Ou seja, Nicodemos estava literalmente nas sombras da noite e espiritualmente nas sombras da compreensão. Mesmo assim, ele se aproxima com respeito e chama Jesus de Rabi, que significa mestre, reconhecendo que os sinais realizados por Jesus são provas de que Deus está agindo de alguma forma em seu ministério. Nicodemos vê os milagres, mas ainda não enxerga quem Jesus é realmente de fato. Ele reconhece a autoridade de Cristo, mas ainda com uma compreensão limitada, mais baseada nas evidências externas do que em uma fé verdadeira e revelada em seu coração.
Isso prepara o terreno para a revelação profunda que Jesus fará a seguir. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Jesus vai direto ao ponto. Ele não elogia a religiosidade de Nicodemos, nem comenta sobre os sinais mencionados. Em vez disso, revela uma verdade espiritual profunda. Ninguém pode sequer ver o reino de Deus sem experimentar um novo nascimento. A expressão nascer de novo, ou nascer do alto, vem do grego anotem, que indica algo que vem de Deus, uma obra que não é produzida pelo esforço humano, mas sim pelo Espírito. Isso quebra completamente a lógica religiosa da época, baseada em linhagem, como a descendência de Abraão, por exemplo, ou pela obediência à lei, no caso, a lei de Moisés, ou pelo status social entre os judeus e fariseus. Jesus está dizendo a um mestre da religião judaica que todo o seu conhecimento e sua posição não são suficientes. Não é o nascimento físico, nem o status religioso ou social que permitirá a sua entrada no reino de Deus, e sim o novo nascimento operado pelo Espírito de Deus. Ou seja, para participar do reino, é necessário ser transformado internamente por uma ação divina, e não apenas mudar de comportamento ou seguir tradições. Essa é uma mudança radical de paradigma para Nicodemos, e continua sendo até hoje. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Acaso pode entrar no ventre da mãe e nascer de novo? João 3:4. Nicodemos ouve e responde a Jesus de forma literal, ou talvez até irônica, porque não consegue captar o sentido espiritual da fala de Cristo. Ele não entende como alguém já formado pode começar do zero. Isso revela a limitação do entendimento humano natural diante das verdades espirituais de Jesus. Como Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, sem o Espírito, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Diante da confusão de Nicodemos, Jesus aprofunda ainda mais sua explicação e afirma: Em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. João 3:5. Jesus está reforçando que a entrada no reino não é uma questão de esforço humano ou herança religiosa, mas de um nascimento que vem do alto, operado por Deus. A expressão nascer da água e do Espírito deve ser entendida como uma só realidade. Não são dois nascimentos, mas um só novo nascimento com dois aspectos inseparáveis. Vale lembrar que esse novo nascimento não se refere ao batismo com o Espírito Santo como experiência de poder, mas à regeneração operada pelo Espírito no momento da conversão. A água, nesse sentido, não deve ser interpretada de forma ritualista, como se fosse uma referência direta ao batismo em si. Em vez disso, ela aponta para purificação, limpeza interior, algo que os judeus já conheciam do Antigo Testamento. Jesus, ao conversar com Nicodemos, usou o conceito de purificação, algo familiar a ele por causa dos rituais de banhos de purificação comuns na tradição judaica. Nicodemos conhecia esses rituais, que eram amplamente praticados, e também tinha familiaridade com o batismo, como o realizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus, então, aproveita essa analogia para ampliar o entendimento de Nicodemos, mostrando que a purificação vai além do ritual físico. Ela aponta para uma transformação mais profunda, uma purificação da alma e do espírito. Em Ezequiel 36, versos 25 a 27, Deus promete derramar água pura sobre o povo para purificá-lo de seus pecados e colocar dentro deles um novo espírito. É uma profecia messiânica, e Jesus está se referindo a essa promessa profética. O novo nascimento inclui tanto a purificação dos pecados, água, quanto a presença ativa do Espírito Santo transformando o coração.
Ao usar essa linguagem, Jesus corrige a compreensão limitada de Nicodemos, mostrando que não se trata de um nascimento físico, nem de aderir a uma nova religião, mas de uma transformação profunda, espiritual, realizada pelo próprio Deus. Portanto, ninguém entra no reino apenas por tradição, por se considerar filho de Abraão ou por querer. É necessário passar por essa obra espiritual que purifica, que renova e que dá uma nova vida, com nova natureza, novo coração e nova direção em Cristo. Jesus continua o ensino com uma distinção essencial. João 3:6. Os seres humanos só podem gerar vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. No verso 6, Jesus está mostrando que existem dois tipos de nascimento, um natural e outro espiritual. O nascimento da carne refere-se à nossa origem humana, limitada, marcada pela natureza pecaminosa herdada desde Adão. Por mais religiosa, instruída ou moral que uma pessoa for, se ela nasceu apenas da carne, continua sendo carne. Ou seja, continua presa à velha natureza, incapaz de seguir a Deus ou de compreender plenamente as coisas espirituais. Por outro lado, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso significa que o novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, que gera uma nova vida dentro de nós. É um nascimento que nos liberta da escravidão do pecado e nos insere numa nova realidade, a vida no Espírito. Aquele que é nascido do Espírito passa a ter nova identidade, nova sensibilidade espiritual e uma nova direção de vida. Jesus está dizendo a Nicodemos que o nascimento natural, mesmo dentro do povo escolhido, não é suficiente. Ninguém entra no reino de Deus por herança, esforço ou moralidade. Só entra quem é regenerado, transformado, feito nova criatura pelo Espírito de Deus. É isso que separa a religiosidade da verdadeira salvação. João 3:7. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Jesus olha para Nicodemos e diz, é necessário nascer de novo. Essa frase carrega um peso enorme. A palavra necessário aponta para algo que não é opcional, nenhuma sugestão. Jesus está afirmando que nascer de novo é absolutamente indispensável. Não há plano B, não existe outro caminho. Sem o novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus. Ao dizer isso, Jesus desmonta toda a confiança que Nicodemos e muitos judeus da época tinham em sua origem étnica, sendo descendentes diretos de Abraão, na obediência à lei de Moisés ou no status religioso, sendo membro do Sinédrio. Nada disso bastava. A única coisa que realmente importa é se houve ou não uma transformação operada pelo Espírito. Quando Jesus disse, Nicodemos, não se espante com isso, Jesus percebeu que ele já estava espantado. Jesus está querendo dizer a Nicodemos é que mesmo sendo mestre em Israel, precisa dessa experiência. E o mesmo vale para todos nós hoje. Não importa o quanto a pessoa seja boa, correta ou envolvida com a igreja, ou com os ministérios da igreja. Sem o novo nascimento, não há entrada no reino. João 3:8. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, também é assim com todos os que nascem do Espírito. Jesus conclui essa parte da conversa com Nicodemos com uma ilustração poderosa. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Sabemos a direção, mas não o destino final. Assim também é com todos os que nascem do Espírito. Jesus compara a ação do Espírito Santo ao vento, invisível, soberano e incontrolável. Não podemos manipulá-lo ou prever sua atuação com exatidão. Apenas percebemos seus efeitos. Ouvimos o som, sentimos o movimento, mas sua origem e destino permanecem fora do nosso alcance. É assim com a obra do novo nascimento, invisível aos olhos, mas inegável nos resultados. Da mesma forma, o novo nascimento operado pelo Espírito Santo não pode ser explicado ou produzido por métodos humanos. É uma obra sobrenatural, misteriosa e soberana.
A transformação que acontece em alguém que nasce de novo é perceptível. A pessoa muda, passa a viver de maneira diferente, mas não conseguimos mapear exatamente como e quando o Espírito fez essa obra. Isso não depende de esforço humano, regras religiosas ou decisões externas. É uma atuação invisível e real de Deus no mais íntimo do ser. Jesus está ensinando que o novo nascimento é uma obra que vem do alto e que só o Espírito pode produzir. Ele compara essa ação ao vento, invisível, mas real, livre e misterioso. O Espírito atua conforme a vontade de Deus. A sua vontade é que todos sejam alcançados e que ninguém se perca. O mover do Espírito é essencial, mas não força ninguém. Ele convence, chama, desperta o coração. A nós cabe ouvir esse chamado, responder com fé, arrependimento e entrega, porque o novo nascimento acontece quando nos abrimos à atuação graciosa do Espírito em nós. Muito bem, amados. Agora que já entendemos o que Jesus ensinou a Nicodemos sobre nascer de novo, precisamos refletir sobre o que isso significa para a nossa vida hoje. Não estamos falando apenas de uma ideia, de uma mudança superficial ou de uma boa intenção. O novo nascimento é uma transformação profunda que acontece no íntimo de cada pessoa pela ação do Espírito Santo. Não basta dizer, eu nasci de novo. Não é bem assim que funciona. Essa transformação, de dentro para fora, é essencial para quem deseja fazer parte do reino de Deus. Por isso, não basta apenas frequentar a igreja ou tentar melhorar os hábitos, ainda que isso seja muito importante. Nascer de novo é abrir o coração para Deus, reconhecer que sem Ele não somos capazes de mudar verdadeiramente. Não é sobre querer mudar, é sobre confiar na obra que o Espírito realiza em nós. É importante lembrar que essa mudança não vem de esforço humano, nem de rituais ou tradições de homens, mas de um encontro real e pessoal com Deus. É Ele quem nos dá uma nova identidade, uma nova vida. Quando aceitamos isso, a nossa mente, o nosso coração e a nossa maneira de viver começam a refletir a vontade de Deus. Essa é a base da conversão verdadeira, que se manifesta em arrependimento genuíno e fé viva. Essa transformação é o começo de uma caminhada que nos leva a conhecer mais a Deus e a crescer em comunhão com Ele. Nascer de novo não é melhorar um pouco, é realmente começar de novo com Deus. É o milagre de uma vida nova, gerada pelo Espírito Santo, que nos liberta do poder do pecado e nos leva a uma comunhão verdadeira e mais profunda com o Pai. Agora fica a pergunta que precisa tocar o coração de cada um que assiste este vídeo. Você realmente já nasceu de novo? Não estou falando apenas de frequentar a igreja aos domingos ou de simplesmente dizer que acredita em Deus de maneira superficial. Estou falando de uma transformação real, de um renascimento espiritual, onde o Espírito Santo age para renovar seu coração. Se essa mudança ainda não aconteceu em você, saiba que hoje é o momento certo de se abrir, de crer em Jesus com sinceridade e permitir que Ele faça essa obra de renovo em sua vida. E para terminar, você sabe como identificar uma pessoa que nasceu de novo? Posso te dizer com segurança, não é pelo que ela fala, nem pelo que aparenta, é pela transformação visível em sua maneira de viver. Quem nasceu de novo ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. A pessoa passa a rejeitar naturalmente o pecado que antes tolerava. Seu coração se inclina naturalmente à obediência. Sua mente é renovada pela palavra e seus frutos revelam a presença do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A pessoa que verdadeiramente nasceu de novo é humilde e carrega o amor ao próximo e o perdão como princípios fundamentais. Quem nasce de novo não é perfeito, mas está em constante processo de aprendizagem e santificação. Não vive mais para si mesma, mas para aquele que lhe deu uma nova vida, Jesus Cristo, o Senhor de tudo. E aqui vale um esclarecimento importante.
O novo nascimento não acontece no batismo em si. O batismo é uma ordenança de Jesus e deve ser obedecido, sim, com seriedade. Mas ele é um símbolo público daquilo que já aconteceu internamente, uma demonstração visível da fé em Cristo e da transformação operada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8 que somos salvos pela graça, mediante a fé e não por rituais ou obras. O batismo testemunha essa nova vida, mas não a produz. Ele é consequência da salvação e não a sua causa. O novo nascimento não é uma ideia bonita, é uma realidade que muda tudo. Se isso já aconteceu com você, parabéns! Seja bem-vindo ao reino. Viva essa nova vida com alegria e dedicação. E se ainda não, hoje pode ser o começo. Não adie, renda-se a Cristo e deixe que o Espírito transforme sua história, pois quem nasce do alto não apenas muda de caminho, mas tem a vida completamente transformada e com ela recebe a maior de todas as promessas, a vida eterna. Muito bem, amados, estamos chegando ao final de mais um vídeo para o canal Teologia Fácil. Agradeço por você me acompanhar. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijo no coração e fiquem com Deus. Na tela você encontra 2 sugestões de vídeos para assistir. Escolha um e vá em frente. Se você esqueceu, deixe seu like agora mesmo e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares nos grupos de WhatsApp que você participa. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.